Boa noite. Boa noite. O IBGE mede o impacto do coronavírus no Brasil. Um recorde de mortes em 2020. E queda nos números de nascimentos e de casamentos. O preço da negligência com a saúde. Não vacinados fazem a Europa registrar aumento de mortes por Covid. No Brasil, mais de 20 milhões estão com a segunda dose atrasada. A justiça americana reconhece que condenou 2 inocentes pelo assassinato do ativista Malcolm X. A área desmatada na Amazônia Legal é a maior desde 2006. Em Roraima, a comunidade Yanomami enfrenta superlotação no centro de saúde indígena. O Museu Nacional apresenta um dinossauro de 80 milhões de anos. E o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho é eleito para a Academia Brasileira de Letras. O Jornal Nacional está começando. O IBGE apresentou hoje números que retratam o impacto da pandemia no Brasil, nos nascimentos e nas mortes. Olá, me chamo Adriana, tenho 49 anos e vim aqui estar contando um pouco da minha frustração sobre o meu casamento. A diarista Adriana e o mecânico Fabiano passaram 10 anos sonhando com o casamento na igreja. A cerimônia, marcada para março do ano passado, teve que ser adiada por causa das medidas de isolamento. Apesar da decepção, a união aconteceu em agosto deste ano. Foi o momento mais maravilhoso dentro desses meus 49 anos de vida, tirando o nascimento dos meus filhos. Casais em todo o Brasil tiveram que lidar com a frustração de festas e cerimônias canceladas. Em 2020, o número de casamentos despencou 26%. Foi a maior queda desde o início da série histórica do IBGE. O Luiz e a Juliana, hoje, finalmente puderam realizar o sonho, adiado 2 vezes por causa da pandemia. Chorei todos os dias, todos os dias. Mas depois eu fui me conformando, fui entendendo e entendi que era só um adiamento, não era o cancelamento. E aceitei. E agora chegou o grande dia. Agora chegou. Eu tô super nervosa. Em dias assim, o cartório nem parece um lugar burocrático. Momentos importantes da vida passam por aqui. As certidões não registram o sofrimento de quem perdeu amigos e parentes para a Covid. Mas elas dão uma pista do tamanho da dor que abalou o país inteiro. O Brasil teve mais de 1,5 milhão de óbitos no ano passado, alta de 15% ou quase 200 mil mortes a mais que em 2019. Foi a maior alta desde 1984. Já os registros de nascimentos de 2020 diminuíram quase 5% se comparados com o ano anterior. O psiquiatra Luiz Alberto Pi afirma que as estatísticas mostram como todos nós fomos marcados pela pandemia. A vida mudou para todo mundo. Não dá para dizer vamos voltar e vai ser como era antes, porque todos nós passamos por uma experiência extremamente marcante e isso faz uma mudança dentro da gente. A gente valoriza mais a vida. O estresse provocado pela pandemia acabou com o casamento da Andréia e do Marcelo, mas eles tiraram lições desse período, principalmente sobre a relação em família. E hoje foi a separação que chegou ao fim. Eu sou a ex-mulher dele, daqui a pouco eu vou ser atual. E eu sou o ex-marido dela. E agora vou ser marido novamente. Esperança, recomeço, não só na vida social, mas na sentimental também. A proximidade das festas de fim de ano aumenta a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. É nesta lista com mais de 100 folhas que a enfermeira busca o telefone de quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid em atraso. A gente está fazendo a busca ativa dos pacientes que não consta para nós a segunda dose da vacina. O rapaz do outro lado da linha tem 26 anos. Tomou a primeira dose em agosto, deveria ter retornado ao posto de saúde no mês passado, mas até agora não apareceu. O principal motivo é o trabalho mesmo, né? O meu horário não bate com o horário do posto. Só este posto de saúde em São Paulo tem cerca de 3.000 pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina quando deveriam.
Em todo o país, os atrasados chegam a 21 milhões, distribuídos de forma proporcional entre as faixas etárias. Mas é a de 25 a 39 anos, cerca de 8 milhões e 500 mil brasileiros, a que mais preocupa as autoridades e os especialistas, como explica a epidemiologista Raquel Stuck, professora da Unicamp. É uma população que sai mais para trabalhar, com essa flexibilização que já aconteceu, sai mais para passear, sai para os bares, então é uma população de muito risco e que transmite bastante. E vão transmitir principalmente o que preocupa mais, para as pessoas que podem adoecer mais gravemente. Daí a importância da segunda dose para todas as faixas etárias. Apenas uma dose não confere imunidade. Então é muito importante que todos procurem as unidades de saúde, os postos de saúde estão abertos. Os gestores estão fazendo um forte trabalho para poder manter as unidades abertas um tempo maior, até mesmo à noite, nos finais de semana, para poder disponibilizar a vacina. Ela está disponível, é importante que todos cumpram 100% o seu calendário vacinal. Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, está usando até um vacimóvel para rodar a cidade em busca de quem não está com a vacinação completa. Os números da pandemia estão melhores e é exatamente por isso que as autoridades em saúde têm pressa. A meta é avançar com a vacinação o máximo possível antes das festas de fim de ano, quando os encontros familiares aumentam e o risco de transmissão do vírus também. Num boletim extraordinário divulgado ontem, a Fiocruz manifestou preocupação com a proximidade da temporada de festas e de férias. Disse que o Brasil e suas unidades federativas devem estar preparados para identificar rápida e precisamente possíveis surtos locais ou mesmo o retorno de altas taxas de transmissão da doença, como vem acontecendo em alguns países da Europa. O Observatório Covid recomenda que, enquanto se caminha para um patamar ideal de cobertura vacinal, medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos sejam mantidas. Nós temos vacina, mas para que a vacina faça o seu papel, a gente precisa da população vacinada. Então, eu preciso que quem não fez a primeira dose, que faça, todos acima de 12 anos. Quem não fez a segunda dose, já está no tempo de fazer, que faça a segunda dose. E aqueles que já estão sendo chamados para a terceira dose, 5 meses depois da segunda dose, que também compareçam para receber a terceira dose. A Malu Maza tem agora os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Oi, Malu, boa noite. Oi, Renata, boa noite a você, boa noite para o Bonner e uma boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, mais de 138 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina, mais de 649 mil a segunda ou a dose única e 569 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 1.357.647 vacinados. Até agora, mais de 157 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, 73,82% da população brasileira. Mais de 127 milhões estão com a vacinação completa, 59,73%. E 13 milhões de pessoas receberam a dose de reforço, 6,19% da população. No mapa, os estados que aparecem em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Agora, os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 279 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, já são 612.177 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 12.735 novos casos, totalizando 21.989.459. A média de casos está em 8.990 por dia. É a primeira vez desde maio do ano passado que esse número fica abaixo de 9 mil, menos 9% na comparação com a média de 2 semanas atrás, dentro da estabilidade. A média de mortes está em 265 óbitos por dia, 15% a mais na comparação com a média de 14 dias atrás, no limite do que é considerado estabilidade.
9 estados registram alta na média de mortes, 7 estão em estabilidade e 10 estados e o Distrito Federal têm queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Malu. Nesse momento, a Europa é a única região do planeta onde as mortes por Covid estão aumentando. A situação da pandemia é problemática, onde o índice de vacinação ainda é baixo. Os países que aparecem em vermelho escuro nesse mapa são os que têm registrado mais mortes por milhão de habitantes na Europa. Não por acaso, também tem baixos números de vacinação contra a Covid. Tem país onde o percentual das pessoas que tomaram as 2 doses não chega a 30%. Alguns não passam dos 20%. O virologista Lawrence Young, da Universidade Britânica de Warwick, diz que o que infelizmente está acontecendo hoje em parte da Europa é uma combinação de pouca vacinação com o fim precoce de medidas restritivas. Alguns países enfrentam um aumento acelerado de casos e já ligaram um alerta para evitar que a situação piore. Hoje, a primeira-ministra alemã Angela Merkel voltou a definir a situação do país como dramática. A Alemanha bateu recorde diário de casos desde o início da pandemia, 65 mil infectados em 24 horas. O parlamento alemão discute uma série de novas restrições. O governo vem fazendo apelos para que quem minimiza a importância da vacina mude de ideia. Eu peguei esse vírus ano passado e quero proteger as pessoas ao meu redor, diz essa mulher. Aqui no Reino Unido, a estratégia é investir ainda mais na vacinação. Agora, todo mundo que tem mais de 40 anos já pode tomar a dose de reforço, desde que tenha recebido a segunda vacina há mais de 6 meses. Outros governos também estão se mexendo, inclusive com medidas de restrição. O da República Tcheca decidiu que não vacinados não vão poder entrar em restaurantes, por exemplo. A Holanda passou a exigir o passaporte Covid para entrada em alguns lugares. A Bélgica voltou a recomendar que profissionais de determinadas áreas trabalhem de casa. Na Áustria, quem não tomou vacina só pode sair de casa por motivos essenciais: trabalhar, comprar comida, receber atendimento médico. A situação da Rússia também chama atenção. Só 35% da população tomaram as 2 doses. As mortes lá bateram recorde. Mais de 1.200 vítimas pelo 2º dia consecutivo. O virologista britânico fala que a situação da Europa manda para o mundo a mensagem de que não dá para vacilar nessa pandemia. O vírus ainda não foi embora. A nossa realidade aqui mostra que tem que tomar a vacina e continuar se cuidando. Entre as pessoas que contraem a Covid, até metade sofre com sintomas da doença por muito tempo. É muito leve, pesa menos de 10 gramas. Ainda assim, era um sacrifício levantá-la. A caneta você não consegue levantar 1 centímetro, né? É impressionante, né? Você perde toda a musculatura, quase toda. Assinar atestados e receitas. Para Ronaldo, tarefa corriqueira em 30 anos de medicina. Essa é apenas uma entre as tantas coisas que ele ainda está reaprendendo a fazer. Puxa e solta o ar. 4 meses após passar 100 dias internado, metade em coma numa UTI. Você tem que aprender a sentar, levantar, a andar, subir escada. Esse efeito prolongado atinge até atletas de alto rendimento. Bruno Schmidt, do vôlei de praia, sente até hoje as consequências da Covid que o levou à UTI em fevereiro. A parte muscular, a minha parte mesmo de vigor físico de atleta, isso eu sofri bastante. Eu perdi muita força, não consegui chegar nos Jogos Olímpicos com essa força recuperada, então foi bem complicado. Essa permanência dos sintomas é alvo de estudos ao redor do mundo, como o da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A ciência já deu um nome para isso. A síndrome da Covid longa deixa resquícios por 6 meses em média e pode afetar a qualidade de vida, segundo os pesquisadores, de até metade das pessoas que tiveram a doença. Aqui no país, significa que dos 21 milhões de sobreviventes, mais de 10 milhões precisariam de cuidados especiais. O técnico da seleção masculina de vôlei sabe o que é isso na prática. Lavar a louça, eu quebro o copo, deixo o prato cair, assim, sabe, do nada. E é uma coisa que não acontecia. Renan Dalzotto teve alta em maio, após sobreviver a 2 intubações por causa da Covid.
Eu não tenho a menor dúvida que a minha condição física histórica ajudou demais a minha recuperação. A prática de atividade física acompanhada por um especialista é a recomendação para tratar os sintomas da Covid longa, como a perda de memória e a perda muscular. O cansaço, esse sim é o que preocupa, porque o cansaço vai limitar as pessoas a iniciar ou voltar a fazer atividade física, e o que a gente tem muito preocupado nesse momento agora é que essa inatividade, leve ao surgimento de outras doenças. A recomendação principal é, se você teve Covid e o cansaço não foi embora, procure um médico. E na maioria esmagadora dos casos, o tratamento adequado vai ser exercício. Regra universal, vale para sedentários e para campeões olímpicos. Eu busco olhar para frente e chegar, ao mais próximo do que eu era. E é uma nova página da minha vida, Estou muito ansioso, com muita vontade de poder recuperar esse atleta aqui, esse lastro físico que eu tinha. Assinar, escrever, isso realmente é uma alegria. É uma alegria, mais liberdade, A seguir, a superlotação num centro de saúde dos Yanomami, em Roraima. A justiça americana reconhece que condenou 2 inocentes pelo assassinato do ativista Malcolm X. A comunidade Yanomami está enfrentando superlotação num centro de referência para a saúde indígena em Roraima. Esta é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, a CASAI, que fica em Boa Vista. O lugar recebe indígenas com doenças consideradas leves e abriga aqueles que aguardam o retorno para a comunidade depois do tratamento médico. Segundo o Conselho de Saúde Indígena Yanomami, o local está superlotado. São 160 indígenas em tratamento e 195 com alta médica na fila de espera para voltar para casa. O bebê desta indígena chegou com um quadro de malária e desnutrição. Recuperado, espera há 3 meses para ir embora. Então a reclamação dela, porque estão internando muito tempo, a CESAI não prioriza quando as crianças estão internadas e melhorado. E coloca de rápido e imediatamente, aí eles querem voltar, mas não está acontecendo. Quando a gente está esperando muito tempo aqui, a gente interna de novo e vai para o hospital de novo. Mais de 300 comunidades Yanomami ocupam uma reserva de 9 milhões de hectares na floresta amazônica, na divisa do Amazonas com Roraima. São áreas de difícil acesso. Em muitas, só é possível chegar por via aérea. O DICEI e a CESAI, ligados ao Ministério da Saúde, contam apenas com um helicóptero para transportar pacientes, equipes médicas e medicamentos. Segundo a pasta, 37 polos base de saúde estão espalhados pela reserva, mas nem todos estão funcionando. Este é o polo base de Surucucu. Aqui há um médico, 3 técnicos e um enfermeiro para atender uma população de cerca de 3 mil indígenas, divididos em 23 comunidades. Surucucu é considerado polo referência e concentra boa parte dos atendimentos aos Yanomami, porque muitos postos funcionam em condições precárias, como esse na comunidade Romoche. Ontem, um menino de 3 anos da comunidade Charuna morreu com suspeita de desnutrição e pneumonia. Segundo o Conselho de Saúde Yanomami, o helicóptero demorou mais de 4 horas para atender o pedido de remoção porque estava sem combustível. A criança morreu 30 minutos antes da aeronave chegar. A nossa equipe registrou imagens de adultos e principalmente crianças muito magras e com a barriga dilatada. Muitas, de tão fracas, não conseguiam ficar de pé. Essas crianças, desnutridas, elas estão mais suscetíveis, elas têm maior risco de infecção. E quando elas apresentam essas infecções de qualquer natureza, como pneumonias, diarreia, a malária, elas têm maior chance de ter um desfecho muito, muito grave, como a morte. O Ministério da Saúde declarou que o Distrito Sanitário Especial Indígena empenhou todos os esforços para resgatar a criança da comunidade Charuna e que a denúncia de negligência é infundada. Nos primeiros 9 meses deste ano, o número de assassinatos no Brasil caiu.
A polícia registrou quase 31 mil mortes violentas, 1.500 a menos do que no mesmo período de 2020. 10 estados tiveram aumento nas mortes. O Amazonas registrou a maior alta, o Acre a maior queda. No G1, você encontra mais detalhes do monitor da violência. É só acessar g1.com.br ou baixar o aplicativo do G1 no celular. O Senado aprovou sem nenhum voto contrário o projeto de lei que tipifica injúria racial como racismo. O cometimento do crime deixa de ter um prazo para ser punido. As penas aumentam e o criminoso não tem direito à fiança. O Supremo Tribunal Federal já havia equiparado a injúria racial ao racismo em outubro. Um tribunal em Nova York inocentou 2 homens que tinham sido condenados injustamente como responsáveis pelo assassinato do ativista do movimento negro Malcolm X. O crime que entrou para a história foi há 55 anos. Durante a audiência, o promotor de Nova York pediu desculpas e a juíza lamentou não poder desfazer os prejuízos do erro que a justiça cometeu. E então anulou os julgamentos e retirou as acusações contra Mohamed Aziz e Khalil Islam. Os 2 homens eram considerados, até hoje, culpados pela justiça por um dos crimes mais impactantes da história americana, o assassinato do líder do movimento negro, Malcolm X. Malcolm X pregava o direito à defesa pessoal dos negros americanos e o orgulho negro. No dia 21 de fevereiro de 1965, foi morto diante de centenas de pessoas quando se preparava para discursar aqui em Nova York. Mujahid Abdul Halim foi preso no local. 2 semanas depois, foram presos Mohamed Aziz e Khalil Islam. Halim confessou o crime, mas disse que os outros 2 homens não tinham participação no caso. Os investigadores não conseguiram provas materiais e as testemunhas foram confusas e contraditórias. Mesmo assim, o júri condenou Aziz e Islam à prisão perpétua. 10 anos mais tarde, Halim deu à polícia os nomes de 4 homens que teriam sido cúmplices no crime, mas a justiça manteve Aziz e Islam presos. Os 2 passaram mais de 20 anos na cadeia antes de serem soltos nos anos 1980. Islam morreu em 2009 e não viu o resultado da investigação de quase 2 anos que terminou com a absolvição dele hoje. Um dos filhos de Islam disse: "É doloroso meus pais não estarem mais vivos para ver isso, porque eles sofreram muito." Aziz disse: "Sou um homem de 83 anos que foi vítima do sistema de justiça criminal. Espero que o mesmo sistema que foi responsável por essa farsa também assuma a responsabilidade pelos danos causados a mim durante os últimos 55 ou 56 anos." A seguir, o prejuízo da pandemia para a alfabetização de crianças brasileiras. E o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. O neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras. A ciência com lugar reservado na Academia Brasileira de Letras. O neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho é o mais novo imortal da BL, eleito hoje à tarde por ampla maioria, com 25 dos 34 votos. Muito obrigado, estou muito feliz com essa indicação, com essa nomeação, e eu vou fazer tudo para agregar na academia. O médico carioca de 69 anos disputou a cadeira com o escritor indígena Daniel Munduruku e o poeta Joaquim Branco. Ele vai ocupar a cadeira 12, deixada pelo escritor e crítico literário Alfredo Bozzi, que morreu em abril, vítima da Covid. Pouco antes da votação, um momento especial. Os eleitos nas 2 últimas semanas participaram do chá da tarde de quinta-feira. Gilberto Gil e Fernanda Montenegro só tomam posse no ano que vem, mas hoje já receberam as boas-vindas. Ter médicos na Academia Brasileira de Letras é uma tradição. A ABL já abrigou nomes como Oswaldo Cruz, Clementino Fraga, Ivo Pitangui. Paulo Niemeyer Filho entra para o grupo seleto de notáveis. O neurocirurgião publicou e escreveu livros sobre o que mais ama, a medicina. Mas a maior obra é uma vida incansável, dedicada ao conhecimento e à ciência. O médico herdou do pai o amor pela neurocirurgia.
Se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudou na Inglaterra e nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil técnicas mais avançadas e menos invasivas de operações no cérebro. Paulo Niemeyer é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro no Rio, unidade que atende exclusivamente pelo SUS. Ano passado, ele lançou o livro No Labirinto do Cérebro, que é finalista do Prêmio Jabuti, a maior premiação literária do país. Nós encontramos, lamentavelmente, do ano passado para este, uma negação da ciência. E quem está entrando é um médico. É um homem que defende a ciência, que pautou sua vida sobre, justamente, a grande tarefa de salvar outras vidas. Eu acho que a medicina e a ciência fazem parte da cultura humana e a sociedade não é, a academia não é restrita à cultura literária, ela tem outras visões da cultura mais ampla. Precisou uma coisa horrível essa pandemia, para que todos acordassem para a importância da ciência brasileira. E a manifestação de apoio foi enorme, porque apesar de tudo que se fez contra, a vacinação no Brasil hoje é um sucesso, a pandemia está aparentemente controlada. Então, eu acho que a ciência se firmou e ganhou muito apoio e prestígio na população. Ciência e educação. 7 em cada 10 estudantes brasileiros de 7 anos de idade não sabem ler nem escrever, ou conseguem ler muito pouco. Relatos de uma estudante na pandemia. Eu não tinha acesso à internet direito, não tinha um computador, não tinha um celular bom que pudesse me ajudar. E acabei não conseguindo fazer nenhuma das matérias. E acabei desistindo mesmo e repeti. Uma matemática perversa. Histórias como a da Ana Luísa se multiplicaram. Muitos dos meus amigos passaram pela mesma situação do que eu. E começaram também a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. E aí largaram o ensino remoto. Esta mãe teve que fazer uma escolha. Infelizmente, eu não pude trazer minha filha para a escola, porque eu tenho, além da Maria Vitória, mais 2 filhos. E tinha somente um único celular. Eu tive que escolher qual filho iria estudar. A evasão escolar sempre foi um desafio brasileiro e se agravou com os colégios fechados pelo coronavírus. A Secretaria Municipal de Educação do Rio informou que, com a volta do ensino presencial, 25 mil alunos não apareceram. Na rede do estado, 1 de cada 10, quase 65 mil estudantes. O trabalho de busca ativa tem sido fundamental neste momento. Por que a Valentina não está vindo à aula? A gente liga, a gente manda recado pela mãe representante, a gente vai até o local, a gente fala com o pessoal do Conselho Escola Comunidade. Vale até apelar para o barulho. Vem pra cá, a escola é o seu lugar. O foco agora é entender por que muitos alunos ainda não voltaram. Quais são as necessidades mais urgentes deles? É preciso recriar o vínculo perdido na pandemia. A parte pedagógica é um desafio para o ano que vem. Os alunos em fase de alfabetização estão entre os mais prejudicados. Uma avaliação feita com 250 mil crianças de 7 anos mostrou que 73% delas não leem ou leem no máximo 9 palavras por minuto. Apenas 7% são leitoras fluentes nessa idade. O impacto que isso tem para a trajetória escolar dos alunos é muito grande, né? Se o aluno não se alfabetiza na idade certa, é muito difícil você imaginar que ele consegue acompanhar e consegue aprender os diferentes componentes curriculares ao longo do resto da vida escolar que ele vai ter. Especialistas alertam, é preciso agir rápido. E há dificuldades e elas exigem um planejamento de curto, médio e longo prazo, sem voluntarismo, com muita seriedade, com muita colaboração entre municípios, estados e o governo federal. É mais do que urgente que nós façamos alguma coisa de forma organizada e colaborativa, e não dispersa e fragmentada, como foi até aqui, em muitos casos, eu diria até mesmo omissa. As famílias também são fundamentais nesse processo de recuperação de aprendizagem. Sabe a Adriana, que teve que escolher que filho ia estudar na pandemia?
a Maria Vitória finalmente conheceu a escola. Eu vou fazer novos amigos. Estou me sentindo feliz. E o Patrick conseguiu conciliar o trabalho com os estudos no turno da noite. Eu quero ser melhor do que hoje, entendeu? Ter um futuro melhor para mim e dar um futuro melhor para minha família. O melhor caminho possível é esse mesmo, o da educação. O Enem desse ano vai ter uma novidade na logística. Pela primeira vez em mais de 10 anos, o Exército não está cuidando do armazenamento das provas que vão ser distribuídas para a região Sudeste. Era nessa área protegida pelo Exército que em anos anteriores ficavam guardadas as provas do Enem. No batalhão em Osasco, na Grande São Paulo, um pavilhão chegou a ser adaptado para atender às exigências do Ministério da Educação de armazenar os malotes em segurança. Só que para o Enem 2021, o INEP, instituto responsável pelo exame, reduziu em 35% os pontos sob responsabilidade do Exército. Nenhuma prova foi guardada em unidades militares nos 4 estados da região Sudeste. Segundo o Exército, apenas 28 organizações militares apoiam o armazenamento das provas do Enem em municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. E é a primeira vez, desde que o Exército apoia o armazenamento de provas do Enem, que organizações militares na região Sudeste não foram empregadas nessa atividade. O Exército assumiu a guarda das provas em 2009, depois do escândalo do vazamento do exame, quando uma prova foi furtada da gráfica. As provas que saíram da responsabilidade do Exército vieram para os Correios. Nesse, que é um dos maiores centros logísticos do país, grandes cargas e encomendas são separadas para serem enviadas a centros de distribuição dos Correios pelo Brasil. E as provas passaram a ficar aqui depois que a Polícia Federal vistoriou o local e considerou a segurança adequada. Na área de 77 mil metros quadrados, o movimento de caminhões é intenso. O INEP ainda não explicou o porquê dessa mudança. Especialistas em educação cobram mais clareza. A questão da transparência, a questão da confiança é absolutamente central, né? E no caso do Enem, né, em particular, a questão do sigilo das provas é uma premissa crucial. Isso significa que nós necessariamente teremos problemas na aplicação do Enem? Não, isso não significa isso, mas fato é que o governo, sem dúvida alguma, adicionou, né, algumas camadas de riscos a uma operação já bastante complexa. Apesar do Exército ter deixado de guardar as provas do Enem no sudeste do país, o ministro da Educação disse hoje que a segurança do Enem não mudou. Vai mudança no esquema de segurança esse ano? Nenhuma. O ministro ainda garantiu que a prova não irá vazar. Não no nosso governo. Nunca houve vazamento. A sala é segura, a Polícia Federal está cuidando de tudo. Não tem perigo, não. A seguir, a área desmatada na Amazônia Legal é a maior em 15 anos. Apresentado um dinossauro brasileiro de 80 milhões de anos. O governo federal divulgou hoje um crescimento de quase 22% da taxa oficial anual de desmatamento da Amazônia Legal. Os dados são do PRODES, o Sistema de Monitoramento do Desmatamento por Satélite do INPE. O desmatamento não para. Atingiu 13.235 quilômetros quadrados da Amazônia Legal no período de agosto de 2020 a julho deste ano. De acordo com o INPE, é o maior índice desde 2006. Foram quase 2.400 quilômetros quadrados a mais do que no ano passado, que já tinha ultrapassado a marca de 10 mil quilômetros quadrados, o que indicava claramente uma aceleração da taxa. A área desmatada equivale a quase 9 vezes a cidade de São Paulo e a 11 vezes a do Rio de Janeiro. O desmatamento cresceu em todos os 9 estados da Amazônia Legal.
Pará foi mais uma vez o estado que perdeu mais floresta, 5.257 quilômetros quadrados. E um dos pontos que mais chamou a atenção dos pesquisadores do INPE foi o desmatamento no Amazonas, que aumentou 55% e chegou a 2.347 quilômetros quadrados. No Mato Grosso, também avançou. Somados, esses 3 estados e mais Rondônia, onde o corte raso atingiu 1.681 quilômetros quadrados, concentraram 87% do desmatamento. Em uma entrevista logo depois que esses números foram divulgados, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, repetiu várias vezes que o governo precisa ser mais contundente se quiser controlar o desmatamento e prometeu ampliar um programa criado para combater os crimes ambientais na Amazônia, os Guardiões do Bioma, coordenado pelo Ministério da Justiça, com participação da Força Nacional. São números ainda que são um desafio para nós e teremos que ser mais contundente em relação a esses crimes. E com certeza ampliaremos a atuação. O governo federal irá fazer ampliar o Guardiões do Bioma para desmatamento, para atuar no desmatamento de uma forma integrada, para que os resultados sejam efetivos e que a gente consiga reverter esses números. Na mesma entrevista, o ministro da Justiça disse que o governo vai reforçar o combate ao desmatamento. Agora nós temos um prazo para acabar ou chegar a níveis extremamente aceitáveis dos crimes ambientais no Brasil. Esse prazo será cumprido, estamos aí readequando as nossas forças e subiremos para essas regiões de desmatamento, para essas pessoas que ainda insistem nesses crimes ambientais. O Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia, para o Pará, para o Mato Grosso e para esses estados onde os números ainda não estão bons. O documento com os dados do desmatamento divulgados hoje foi produzido pelo INPE em 27 de outubro e desde essa data já estava disponível para divulgação. O Jornal Nacional apurou que o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu no mesmo dia esse relatório. O ministro do Meio Ambiente alegou que só soube hoje. Eu tive contato com o dado hoje. Para o Observatório do Clima, o governo atrasou a divulgação para evitar críticas na Cúpula do Clima, que teve início na Escócia no dia 31 de outubro, 4 dias após a produção do documento pelo INPE. Exatamente para fugir da sua própria responsabilidade, para não precisar prestar contas para o mundo, para não precisar prestar contas para nós brasileiros sobre o que o governo está fazendo de errado e o que o governo não está fazendo e é omisso em relação à proteção da floresta. Especialistas afirmam que a aceleração do desmatamento se deve à postura do governo, que permitiu o avanço do crime na região. É a terceira alta consecutiva no governo Bolsonaro e a primeira vez desde o início das medições em 1988 que a devastação aumenta por 4 anos seguidos. Tasso Azevedo, do MAP Biomas, diz que a falta de ação do governo traz consequências. Um país que está secando, um país que está sofrendo com seca, que está sofrendo com incêndio e fogo, vê, né, a sua principal fonte de proteção, que é a Amazônia, sendo dizimada dessa maneira é muito ruim. A gente está correndo um risco altíssimo e é um risco que impacta diretamente toda a agropecuária brasileira, impacta diretamente a nossa geração de energia elétrica e, portanto, a segurança de todos nós brasileiros. Então, é um ponto, deveria ser o primeiro ponto de pauta, né, para pensar o Brasil, para a gente evitar esse colapso que pode estar na nossa frente. A Anne Lotterman tem informações sobre um efeito das chuvas das últimas semanas, né, Anne? Boa noite. Pelo menos uma notícia boa aí, viu, Bonner? Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Há 1 ano e 8 meses, a distribuição de água em Curitiba funciona em esquema de rodízio. Agora o esquema até melhorou, gente. Tá assim, ó. 2 dias e meio com água e 1 dia e meio sem, mas ainda não resolveu. Isso é resultado da chuva que ajudou a melhorar o nível dos reservatórios da cidade. Hoje o total do SAIC, que é o Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba, ele está com 68,8%. O rodízio só terá fim
quando o nível chegar em 80%. E isso pode acontecer no verão. Olhando no curto prazo, nos próximos 15 dias, tem previsão de chuva volumosa em todo o estado do Paraná e de Santa Catarina, podendo passar dos 150 milímetros. Amanhã, a capital paranaense está na área de chuva fraca, com máxima de 19 graus. Chuvinha rápida também em Salvador, onde a máxima chega aos 29 graus, Aracaju e São Luís com 30 e Belém, máxima de 34 graus. Mas você também tem previsão de chuva forte. Muita chuva forte. Outra notícia boa que a gente está precisando, porque já a partir dessa noite até amanhã tem previsão de fortes temporais do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, passando por boa parte do centro-oeste até o Amazonas. Com muita chuva refresca. Em São Paulo, amanhã a máxima não passa dos 22 graus. Rio de Janeiro e Brasília, só 26. Goiânia e Cuiabá, 27 graus apenas. Todas essas capitais estão no corredor em azul aqui e em verde escuro, que é onde estão concentradas as nuvens mais carregadas. Nessas duas áreas aqui em azul é onde o sol não vai aparecer. Já na área verde clara, a chuva é passageira. Tempo firme do Rio Grande do Sul até o Pantanal Sul-Mato-Grossense e da Bahia até o Ceará e Rio Grande do Norte. Em somente 4 capitais o tempo fica firme. Florianópolis, onde a máxima não passa dos 23 graus, Fortaleza 31, Teresina 36. A quarta, Porto Alegre, também está na área de tempo firme nesta sexta-feira, mas quero destacar a capital gaúcha porque olha como esquenta nos próximos dias, gente. 25 graus amanhã, 29 no sábado, 31 no domingo e na segunda a temperatura já chega aos 34 e já adianto que esse calor vai se espalhar novamente pelo Brasil na semana que vem, viu? Tá bom, Anny. Obrigado. Até amanhã. Até. Até amanhã. Pesquisadores do Museu Nacional e da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, apresentaram uma espécie de dinossauro que viveu no Brasil. O sexo do dinossauro ainda será revelado na próxima etapa da pesquisa, mas o nome da nova espécie já foi escolhido: Bertasaura leopoldinae, uma homenagem a Berta Lutz, pesquisadora pioneira e feminista, e à Imperatriz Leopoldina, que teve papel importante no desenvolvimento da ciência e da independência do Brasil. O nome é também um agradecimento à Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que em 2018 teve um enredo sobre o Museu Nacional. O mais novo dinossauro brasileiro tinha cerca de 1 metro de altura e pesava no máximo 10 quilos. Era um adolescente, bípede e sem dentes, uma raridade entre os dinossauros. Mesmo assim, os pesquisadores suspeitam que ele tinha uma alimentação completa, herbívora e carnívora. O fóssil foi encontrado na região oeste do Paraná. Quando este dinossauro viveu, há 80 milhões de anos, o lugar era um deserto, com poucos oásis, condições que favoreceram a preservação e indicam a possibilidade de mais novidades importantes neste sítio arqueológico. Isso demonstra de uma forma bem categórica, invisto em ciência no Brasil, que a gente consegue fazer descobertas bacanas, né? E isso, a possibilidade de você ir lá na região encontrar mais fósseis é evidente. Bertasaura leopoldinae será uma das atrações do novo Centro de Visitantes do Museu Nacional, que será aberto no início do ano que vem. A Globo conquistou 9 prêmios no ProMax Global Excellence Awards. É o principal evento de marketing de televisão do planeta e tem o nome mais bonito de quase todos os prêmios que eu já falei aqui na minha carreira. 3 foram medalhas de ouro. Amigo, estou aqui ao infinito. Amigo, estou e além. Um dos vencedores é a campanha da TV Globo para o Oscar 2020. É meu filho! Seu filho tá morto. Meu filho tá vivo! Meu filho tá preso. Meu filho tá preso. Eu vou te ajudar, meu filho. Outra medalha de ouro foi para a campanha do Globoplay para a novela Amor de Mãe. Você conseguiu tomar a primeira dose, pai? Ai, eu tô muito feliz. Ai, que alívio. E a Globo também venceu com a campanha de valorização do jornalismo durante a pandemia. Eu tô com muita saudade de você, tá? Eu te amo muito. O Jornal da Globo é depois de As 5. Boa noite. Boa noite, até amanhã.